E na aula de hoje você vai aprender a fazer o Sonic. Ele tem 12 centímetros de altura, ele é ideal para topo de bolo, enfeite de mesa, de festa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Débora Tucunduva, faço artesanato em biscuit há muitos anos e atualmente trabalho com locação de bolo fake, topo de bolo personalizado, em diferentes estilos e também enfeite de mesa. Aqui você encontra dicas, aulas, passo a passo, técnicas, inspirações e muitos projetos para desenvolver a sua criatividade com a massinha de biscuit. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bom, chega de conversa e bora para a aula! Então, eu separei aqui uma bolinha de 35 milímetros para fazer a cabecinha do Sonic. Eu vou tirar toda a rebarba que está aqui em volta dessa bolinha, porque se eu encapo ela com essa rebarba, ela fica aparecendo, fica fazendo volume na massa, tá? E para ficar tudo por igual, a gente precisa tirar. A preparação da bolinha é feita com cola, eu passo cola em volta de toda a bolinha, espero secar, para depois encapar essa bolinha com massa, tá? Eu tô usando aqui 20 gramas de massinha da cor azul cobalto. Para o corpinho, eu vou utilizar uma bolinha de 20 milímetros. Passo cola branca, espero secar. E depois eu vou encapar essa bolinha com 8 gramas de massa. Na mesma cor da cabeça. Pressiono bastante a massa para sobrar um pouquinho mais para cima e vou fazendo no formato de coxinha. Para ficar no formatinho do corpo dele. Aí eu vou alisando com bastante carinho, tirando as imperfeições. E vou aguardar a secagem também, só vou poder mexer depois de seca. O corpinho ficou com 3,5 centímetros. Para os braços, eu estou usando fio de arame galvanizado. E vou tirar aqui um pedacinho. E vou deixar do mesmo tamanho os dois. Eles devem ter 4,5 centímetros. Vou usar 2 gramas de massa. Vou abrir ao meio. E essas 2 cobrinhas eu vou utilizar para encapar esses fiozinhos. Para dar o movimento no braço, eu vou entortar levemente aqui esses arames. E vou encapar o arame, passando o dedo e retirando todas as marcações de emenda que possam ficar aqui aparecendo. Você pode utilizar o pincel de água para fazer isso também. Assim vai suavizando todas as marcas. O mesmo eu vou fazer com o segundo arame no outro bracinho. Lembrando que essa suavização de marcas é o que vai dar o aspecto profissional para sua peça e valorizá-la. Já para as perninhas, eu estou utilizando aqui um arame mais grossinho, galvanizado também, só que mais grossinho, com 5 centímetros cada um. Separei aqui mais 2 graminhas de massa, vou abrir na mesa, fazer aqui um rolinho, uma cobrinha, corto ao meio e posiciono aqui os arames e vou fazer o mesmo que no braço. Eu vou encapar esse arame, tirar as imperfeições, deixar tudo bem lisinho, sem nenhuma marca de emenda. Conforme a gente vai passando assim na mesa, vai sobrando massa nas extremidades, né? É só tirar com a tesoura. Agora a gente vai separar a massa para o tênis do Sonic. Eu separei aqui 7 gramas, fiz uma bolinha e acabei achatando um pouquinho para fazer uma coxinha. O sapatinho tem esse formato de coxinha e você vai fazer isso 2 vezes. E vai separar, reservar para esperar secar. Para o contorno do rosto, a gente vai usar aqui um pouquinho de massa branca, não tem quantidade, tá? Mas pode pegar aí 3 gramas de massa, eu gosto que sobre, tá? E também vai precisar de um cortador em formato de coração, a gente vai abrir essa massa bem fininha mesmo. E vai utilizar o cortador número 3. Para fazer essa parte, a bolinha, a parte da cabeça, a gente tem que estar totalmente seca, tá? Senão a gente começa a apertar e começa a deformar a peça.
Então, eu posiciono para ver onde eu vou colocar. Eu vou colocar desse lado aqui, que tá com uma imperfeiçãozinha. Então, eu já aproveito para esconder. Vou posicionar aqui o meu coraçãozinho no centro da bolinha. A massa branca é muito difícil de trabalhar, tá? Ela suja com tudo. Aqui já fez uma sujeirinha, mas depois eu vou limpar. E aí, eu vou pegar o meu pincel modelador e vou cavar um pouco mais aqui para poder fazer a parte do contorno dos olhinhos. Então, eu vou aprofundar um pouquinho mais essa marca aqui, que o molde do coração já me deu, já centralizou aqui para mim. Agora, eu venho com o pincel de água e vou tirando toda a sujeirinha, eu vou suavizando todas as marcações, às vezes fica com marca de dedo, e vou deixando essa peça bem lisinha. Vou ajeitando com o dedo também, pincel de água, dedo mesmo, e vou deixando do jeito que eu quero. Não tem problema que fique essa sujeirinha aqui em cima, tá? Porque depois vai ter o acabamento. Bom, já estou no dia seguinte da minha produção e dá uma olhadinha como as minhas partes já estão bem sequinhas. Agora eu já posso continuar fazendo os detalhes. Separei aqui mais um arame galvanizado de 5 centímetros para fazer aqui a marcação de onde vai ser encaixada a cabecinha. Para cada uma das pálpebras, eu estou usando aqui 1 grama de massinha. Eu vou abrir, fazer um rolinho aqui, abrir essa massa. E ela vai ficar com mais ou menos uns 7 centímetros, tá? Aí você vai medir aqui no contorno da marcação dos olhos, com um pincelzinho de água, só para acomodar melhor essa massa aqui. A minha massa tá bem seca, ela tá ressecada, então eu preciso estar sempre hidratando para conseguir modelar, senão ela começa a rachar. Agora eu vou tirar o excesso que sobrou lá embaixo. Não tem problema que fique aqui mais ou menos na linha dos olhos, porque depois vai o focinho, né? Então, vai esconder essa parte de massa que vai ficar aqui para baixo. Então, eu nem tô me preocupando em usar nenhuma ferramenta para isso. Eu estou tirando com a mão mesmo. Agora, eu vou repetir todo esse processo do outro lado. Lembrando que a simetria é muito importante, tá? Para que a peça fique com um aspecto profissional, você precisa ficar atenta à simetria. Então, olha de um lado, mede direitinho, olha do outro, veja se está retinho, porque isso faz total diferença na hora de valorizar o seu trabalho. Então, eu vou alisando, vou passando o pincel de água, vou limpando e vou deixando bem lisinho. Para secagem da cabeça, eu utilizo esse suporte aqui, que é um suporte de pedidos, né? Os papeizinhos de pedidos vão sendo encaixados aqui, ou nota fiscal, ou papelzinho de pedido, é encaixado aqui. Isso você acha em papelaria. E aí fica mais fácil de colocar a cabecinha para secar. Eu costumo colocar também numa superfície que seja um travesseiro, por exemplo, algo bem fofinho, para que não amasse de nenhum dos lados, tá? Para o focinho do Sonic, eu estou usando aqui 4 graminhas de massa pele clara. Fiz um rolinho com 4 centímetros e achatei um pouquinho as extremidades. E uma beliscadinha no meio para fazer o narizinho, né? Onde vai encaixar exatamente aqui o nariz dele, o focinho. Agora, eu vou umedecer com um pincel de água e vou posicionar esse focinho e vou ajeitar com todo o carinho aqui, acomodando essa massinha, empurrando para baixo aqui, principalmente na parte do pescoço, para que não fique nenhuma marquinha e fique tudo bem lisinho. Aproveito para dar aqui o formato, puxar um pouquinho mais esse focinho para cima. Agora eu venho com o pincel de água para poder fazer com que essa massinha grude melhor aqui e não fique
rachando, né? Quando você encaixa uma massa na outra, pode ser que ela rache. Então, o pincelzinho de água vai fazer essa função aí. Eu também utilizo esse paninho umedecido para tirar aqui as sujeirinhas. E olha como é que vai ficar. Com a massa ainda úmida, antes de secar, a gente vai fazer a marcação da boquinha. Então, eu separei aqui uma tampinha do meu spray borrifador. O spray que eu utilizo é esse daqui. Eu uso ele para umedecer a minha massa. Então, eu peguei essa tampinha. Pode ser também uma tampa de caneta, tá? Existem marcadores de boca específicos para biscuit também. Mas eu costumo utilizar e improvisar com o que eu tenho aqui em casa mesmo. Será então uma marcação na horizontal e outra bem pequenininha aqui na vertical. Agora eu vou usar as minhas mãos mesmo para ajeitar e suavizar as marcações que a tampinha deixou aqui. Agora você vai precisar deixar secar pelo menos de um dia para o outro, para conseguir segurar aqui na cabecinha e posicionar os espinhos, que é o que a gente vai fazer agora. Eu costumo separar as quantidades, né? Eu estou usando aqui 3 gramas de massa para cada espinho. Eu separo as quantidades e uso um copinho plástico, como esse aqui, para não deixar a massa ressecar enquanto eu estou modelando uma das partes. Então, aqui, cada espinho tem 3 centímetros. Então, eu vou fazer aqui um formatinho de coxinha, mais uma vez, mais pontudinho, tá? Pego a cabecinha, vou medir mais ou menos na altura dos olhos e vou começar de baixo para cima, tá? Então, é mais ou menos aqui que eu vou colocar o primeiro espinho. Posiciono e agora eu vou com o pincel modelador unindo essa massinha na cabeça. Por isso que a massa deve estar seca, tá? A massa da cabeça. Porque senão ela deforma toda na hora de modelar. Venho com o pincel de água, com o dedo e vou unindo essa massinha para que ela fique uniforme, sem nenhuma marcação de emenda. Eu gosto de umedecer bem e vir com o paninho aqui, o paninho úmido, tirando todo o excesso. Vou repetir esse mesmo passo do outro lado, unindo toda a massinha, da mesma forma que eu fiz de um lado, eu vou medir certinho aqui, o máximo que eu conseguir para que ele fique simétrico, né? Sempre lembrando da simetria. E como a minha massa tá bem seca, eu tô usando o borrifador mesmo, tá? Nem o pincel de água não tá dando conta. Então, eu tô umedecendo com o borrifador. E olha só como que vai ficar. Agora, o último espinho, eu vou centralizar um pouquinho acima dos outros dois. Vou posicionar aqui e vou fazer o mesmo, unir a massa com a cabecinha. Finalizada essa parte, eu vou encaixá-lo aqui no meu suporte e vou aguardar a secagem. Então, depois de posicionar aqui os 3 espinhos da parte de baixo e esperar secar pelo menos 2 horinhas, tá? Eu vou começar a posicionar os outros 3 espinhos, né? Que são na parte de cima aqui.
O último espinho, ele é um pouquinho maior, tá? Então, para esse espinho, a gente vai usar aqui 4 gramas de massa. Sempre sovando a massa antes de começar a modelar. Vou abrir aqui primeiro uma bolinha, depois eu puxo aqui no formato de coxinha, bem pontudinha. Ele vai ficar com 5 centímetros de comprimento. Aí eu dou uma bela de uma puxada aqui para ficar bem pontudinho. Achato um pouquinho aqui. E encaixo, centralizando aqui no meio da cabeça. E aí eu vou repetir o mesmo processo de unir a massinha na cabeça.